O que fazer quando o hóspede pede desconto, né? Ele chega na plataforma, ele olha a acomodação, ele olha os itens disponíveis na acomodação e ele se encaixa ali. Mas ele está achando acima do valor que ele gostaria de pagar ou que ele se planejou para pagar. Está numa média, mas poderia baixar mais de acordo com as continhas que ele fez. E aí ele me chama, faz a consulta e me chama perguntando se tem alguma possibilidade de baixar o valor. Então, tem algumas coisas que eu preciso considerar. Quanto tempo esse hóspede vai ficar? Porque tem situações que é favorável baixar dependendo do tempo que ele vai ficar, porque baixa a temporada, por exemplo. Então, eu já estou com aqueles meses garantidos, né, com relação aos custos. Então, tem essa situação. Tem situações também que é o hóspede sozinho, então normalmente a viagem é em casal, em alta temporada, mas baixa temporada as pessoas viajam muito sozinhas em função de trabalho, de estudo. Eu tenho essa demanda nas minhas acomodações. Então eles perguntam se podem baixar o valor, se a gente pode baixar o valor em função de ser uma pessoa só. Ou simplesmente porque ele tem o hábito de pechinchar. Isso não é uma coisa só característica do carioca ou do brasileiro. As pessoas querem pagar mais barato, eles tentam, pelo menos. O que acontece? A gente precisa entender o nosso calendário, né? A gente monta o calendário normalmente de 2 a 3 vezes no ano. A gente precisa fazer essa avaliação se os valores estão condizentes com a época do ano, com a estação, com os eventos que estão acontecendo ao redor. E qual é o caso de fazer o desconto? Se a gente já não está com os valores bem abaixo, com o valor mínimo de mercado, tem que prestar atenção se você não colocou na configuração um desconto, porque você tem o desconto semanal, você tem o desconto mensal, você tem o desconto de última hora, e esses valores promocionais, eles são somados. Eles vão somar para dar um desconto cheio para o hóspede. E aí você acaba saindo do prejuízo. Precisa ter uma atenção muito grande com relação a isso. Normalmente, eu respondo que os valores estão atualizados, de tabela, a não ser que seja uma proposta muitíssimo interessante. Sempre dentro da plataforma, tá? Não existe a possibilidade de fazer fora da plataforma. Aqui a gente preza muito pela segurança do hóspede e pela nossa segurança também. Nossa segurança de receber, nossa segurança de lidar com o hóspede. A gente precisa ter o respaldo do seguro da plataforma. Então, normalmente eu não dou desconto. Normalmente eu respondo para o hóspede que está ali, que o calendário está atualizado conforme a estação do ano, conforme já a atualização que a gente faz de 2 a 3 vezes no ano. 70% dos casos que eu abri mão ou que eu baixei o valor porque baixa a temporada ou porque para manter pelo menos 80%, né, de taxa de ocupação, grande parte das vezes que eu abri mão e baixei o valor, coincidentemente ou não, eu tive algum problema com o hóspede. Costuma ser um hóspede problemático, costuma ser um hóspede que questiona tudo, que ele questionou aquele valor, ele questiona outras coisas, inclusive coisas que não estão dentro do que está acordado ali, dentro do que você oferece, né? Porque quando ele vai fazer a reserva, está disponível para ele tudo que está disponível, tudo que nós oferecemos para aquela acomodação. Se tem ferro de passar, se tem air fryer, se a gente oferece troca de roupa de cama e toalhas de banho. Se, por exemplo, o hóspede pede um secador de cabelo, que em muitas hospedagens tem, mas na minha, por exemplo, algumas não tem. Se ele pede e eu digo que não tem, ele me dá uma avaliação ruim por isso. Mesmo estando explícito que naquela acomodação não estaria disponível o secador de cabelo. E aí ele me dá uma avaliação ruim por isso. Normalmente o hóspede que pede muito desconto, ele vai problematizar outras coisas. Pode não acontecer? Pode, mas comigo normalmente acontece de já ser um hóspede muito cri-cri. Então, eu evito. Se eu estipulei que é aquele valor, eu já estudei as taxas da plataforma, já sei quanto que vai ter de desconto, quanto que eu vou precisar pagar para ter a limpeza, para você receber o apartamento bonitinho. Então, não cai nessa. Não mude seu valor
por qualquer motivo, tá bom? Você tem que entender se é interessante você alugar por longa temporada e baixa temporada, quanto que você tem que colocar de desconto, tá? Para isso, qual é o seu valor mínimo. Eu te aconselho a você fazer uma tabelinha, uma planilha no Excel com os valores da plataforma, tá? De desconto que ela vai acabar pegando, quanto que você vai ter de desconto com a limpeza e outras taxas que você tem a opção de colocar, para que qualquer dúvida você consiga colocar o seu valor de ganho e entender quanto que vai aparecer para o hóspede, para você conseguir dialogar com ele e entender o que ele está falando de valor, que pode ser completamente diferente do que você está entendendo de valor que você colocou lá na plataforma, lá no calendário. No final das contas, quem decide é você. Isso é só um conselho, é só um direcionamento para você ficar ligado e entender o que significa, na real, dar o desconto para o hóspede, tá? Isso pode respingar em muitas outras áreas dessa estadia, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima, assiste outro vídeo aí, compartilha, comenta, esse processo que você já sabe, tá? Um beijo.